Queridos, estamos estudando o Credo Apostólico. Nós terminamos o primeiro artigo, que nós podemos assim dizer, que fala sobre Deus. Que Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não foi isso? Foi ou não foi? Foi isso que nós vimos? Que Deus é Pai. Quando nós queremos dizer que Deus é Pai, o que é que nós queremos dizer com isso? Nós somos filhos, que Ele é Pai, né? Então, que Ele é Pai, que nós somos filhos e que Ele também é Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. E quando a Bíblia fala que Deus é todo-poderoso, ela quer dizer que Deus conquistou para a gente a salvação. Nós vimos aqui vários textos bíblicos que estão ligados a poder, a salvação de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus é todo-poderoso, a Bíblia não está querendo somente dizer que Ele é poderoso porque Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, mas porque Ele é poderoso, porque Ele salvou seu povo. Aí está o seu poder caracterizado. O poder de Cristo é visto hoje na igreja. De gente sendo salva, de ímpios que odiavam a Cristo, agora sendo introduzidos na igreja de nosso Senhor e Salvador. Isso é o poder de Deus, e Deus pegar um coração sujo e purificar para a glória do seu nome. Nós vemos que Deus é Pai, Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, né? A criação, nós vimos isso, nós estudamos aqui um tempo atrás, o livro de Eclesiastes, e é maravilhoso ver e perceber como Deus cria todas as coisas para o nosso deleite. E é isso que o Credo está dizendo, olha, Ele é Criador dos céus e da terra, tudo que Ele criou, e Ele entrega então para nós, somos a sua criação. O segundo artigo, que fala sobre Cristo, Jesus, é o maior artigo do Credo. Eu quero, cada domingo, trabalhar com uma frasezinha só. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, isso que nós vamos ver esta manhã. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, cada domingo, nós vamos ver uma frasezinha dessa aí e vamos caminhar no Credo Apostólico, se assim Deus quiser. Queridos, quando você abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, eu quero que você abra aí, em Mateus 11. Mateus capítulo 11. Veja só que maravilha. Mateus capítulo 11. Mateus 11, lá no verso 6. Mateus 11, verso 6. Veja só, Mateus capítulo 11, para a gente entender esse texto aqui, veja só como é interessante. Nós temos 3 artigos no credo. O primeiro artigo fala de Deus como Pai, o segundo artigo fala de Deus como Filho, e o terceiro artigo fala de Deus como Espírito. O maior artigo de todos é o segundo. Não é verdade? Se você tem um credo impresso aí na liturgia, ou até na Bíblia, tem umas Bíblias, as Bíblias antigas tinham o credo atrás. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia produzida pela IPB que tem o credo atrás. Então, o maior artigo do credo apostólico é sobre o Filho. E isso não é em vão. Isso não é em vão. Lá a igreja primitiva não achou, vamos falar mais sobre o Filho porque nós queremos falar mais sobre o Filho. Mas porque era mais importante fomentar a doutrina que falasse a respeito do Filho do que do Pai e do Espírito. Não quer dizer que as doutrinas que dizem a respeito do Pai e a doutrina que diz a respeito do Espírito não sejam importantes, mas para a época que eles estavam vivendo e para a nossa, é mais importante ainda. Perceba, uma coisa que todas as seitas têm em comum é que elas negam a divindade de Cristo. É ou não é verdade? É ou não é? Você vai conversar com o testemunho de Jeová, Deus é Pai. Ele vai dizer isso para você. Rapaz, eu creio em Deus, eu creio no Espírito. Eu só não creio que Cristo é igual a Deus. Nós cremos, eles vão dizer que Cristo é inferior a Deus. Cristo é criação. Você vai conversar com o mormon, nem se fala. E todas as outras seitas, essa é uma característica deles. Eles afirmam que o credo diz a respeito do Pai. Eles afirmam que o credo diz a respeito do Espírito,
mas eles não afirmam o que o credo diz a respeito do Filho. Por isso que a igreja primitiva tratou, fez dessa forma mais extensa a doutrina a respeito do Filho, porque ela é importante, não somente para eles, mas também para nós hoje em dia. Se você vê aí Mateus 11, verso 6, veja só, Mateus 11, verso 6, o que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos podem ler em vossa voz, Mateus capítulo 11, verso 6. Veja só, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não somente na igreja primitiva, mas no ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algumas pessoas já achavam motivo de tropeço para Cristo, e é isso, hoje em dia também é a mesma forma e nada mudou. Então, por isso, é interessante, quando nós vamos aprender sobre o credo, o segundo artigo, que é o maior, nós devemos entender isso. Ele é o maior artigo, porque as pessoas vão rasgar a doutrina de Cristo. E nós devemos ter essas doutrinas a respeito de Cristo de forma muito sólida na nossa mente. Porque é isso que vai nos diferenciar de toda e qualquer religião que está aí afora. Eles vão concordar a respeito do Pai, eles vão concordar a respeito do Espírito, mas eles não vão concordar a respeito de Cristo. Assim como Cristo falou, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E nós não achamos em Cristo nenhum motivo de tropeço. Por isso que o credo, a segundo artigo, fala de forma mais extensa. Com isso também, meus irmãos, ainda em guisa de introdução, a gente não viu a frase ainda, mas só está introduzindo o segundo artigo aqui para a gente entender melhor. O segundo, veja, o que é que diz o primeiro artigo a respeito do Pai? Os irmãos podem citar de cabeça. O primeiro artigo a respeito do Pai diz o quê? Creio. Veja, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está lá as doutrinas, nós vimos 3 doutrinas fundamentais: paternidade, criação e onipotência, todo poder. Mas quando nós vamos aqui para Cristo, nós temos de novo muita extensão de doutrina. Nós temos muita doutrina aqui sendo estabelecida. E isso também para retirar um erro do nosso meio, que naquela época já existia, de tratar Cristo como simplesmente uma pessoa muito boa que esteve no nosso meio. As religiões de origem orientais, elas são assim, né? Cristo é uma pessoa muito boa. Foi um mestre muito bom, andou aqui no nosso meio. Foi uma pessoa muito boa, a qual nós devemos imitar o seu espírito altruísta, o seu espírito de amor, o seu espírito abnegado, de amor ao próximo, de paixão, de humildade, de pobreza, de serventia. Não é assim que essas religiões muitas vezes tratam a Cristo? Muitas vezes até nós tratamos a Cristo como se fosse simplesmente um exemplo para a gente seguir. Cristo é um exemplo. Cristo não é somente um exemplo. O que é que Cristo é para nós? Deus. Cristo é nosso Deus. Então nós também devemos tirar em nossa mente essa mentalidade piegas. Não, Cristo, não sei o quê. Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. É isso que o segundo artigo quer enfatizar. Tirar essa imagem do Cristo afeminado, um Cristo meio pobre, um Cristo que está sempre sofrendo e coisas com esse tipo. Cristo, de fato, é Deus. Ele é Deus. Então, com isso, a gente pode olhar aí a primeira frase do artigo, do segundo artigo, que diz que nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Jesus Cristo está aí e nós devemos entender que Jesus Cristo é o unificador das Escrituras.
Ele está no meio, né? Ele está ligando o Pai ao Espírito e unificando tudo. Cristo é a cola ali que liga o primeiro e o segundo testamento. No primeiro testamento nós temos a promessa, no segundo nós temos o cumprimento dessa promessa. Cristo então está unificando todos os testamentos. Toda a Bíblia, toda a Escritura é unificada por esse Cristo. E é interessante, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Isaías, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. E veja como é interessante. Porque é tão importante dizer que Jesus Cristo é o único Filho de Cristo e nosso Salvador. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: olha, lá no Antigo Testamento, você já escutou essa história. Como é que as pessoas eram salvas lá no Antigo Testamento? Não é o certo, é o que você escuta. O sacrifício, não é isso que as pessoas vão dizer? No Antigo Testamento era o tempo das obras. As pessoas vão dizer isso. Olha, no Antigo Testamento era muito bom, porque era oferecer um carneiro, um cabrito, não tinha dinheiro, levava um pai de pardal e era salvo. Não sei que Bíblia essa pessoa está lendo ou a quem está ouvindo. Nunca ninguém, em nenhum tempo, foi salvo pelaquilo que ofereceu ou por aquilo que sacrificou. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela promessa do Messias. Gênesis 3,15. Do teu ventre nascerá o descendente e esse esmagará a cabeça da serpente. E nós vemos então o desdobramento dessa promessa na vida do povo de Israel. Eva tem um filho, agora é esse que vai redimir as nossas dores? Não é, ele morre. Tem outro filho, coloca de Sete como se fosse esse, não é. Coloca o nome de Noé como se ele fosse o Salvador. E assim o povo de Deus fica esperando, agora vai ser, agora vai ser, agora vai ser. E nunca é, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo o povo do Antigo Testamento foi salvo, não porque ofereceu algo, mas foi salvo porque creu. Eu creio que Deus vai enviar alguém que vai redimir a gente do nosso pecado. E agora no Novo Testamento, nós não somos salvos pela promessa, vamos dizer, não me entenda mal. Mas nós somos salvos agora pela crer do cumprimento da promessa. Porque nós não esperamos mais a promessa. Quem é a promessa? Quem é o filho que esmagará a cabeça da serpente? Ele não já veio? Então nós não cremos especificamente que Cristo ainda vai vir como os judeus messiânicos acreditam. Nós cremos agora no cumprimento da sua promessa. Nós não olhamos mais para a promessa porque a promessa já está aqui. Agora nós cremos que Ele vai desenrolar o plano de nossa salvação. Então no Antigo Testamento nós temos promessa, no Novo nós temos cumprimento e nós estamos então agora no cumprimento da promessa. E é isso que nós cremos. Quando nós olhamos Isaías capítulo 9, veja aí como é interessante. Isaías capítulo 9, lá no verso 6, veja só, nós estamos no Antigo Testamento. Veja o que Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Lá no Antigo Testamento, nós já temos a promessa de Cristo. E aquele povo sabia que era a promessa. Aquele povo não achava: eu vou oferecer esse boi aqui, porque Deus vai purificar os meus pecados. Aquele povo sabia que unicamente quem poderia salvar eles era esse filho, esse menino que ia nascer. Lá em Deuteronômio, eu quero que você veja comigo também, é interessante. Deuteronômio 18.
Deuteronômio 18. Veja como é interessante isso. Deuteronômio 18, verso 15. Deuteronômio 18, verso 15. Os irmãos podem ler em uma só voz. Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvirás. Veja aí. Lá em Moisés já sabia que Deus ia levantar alguém que não era ele. Mas veja, o que eu quero mostrar para vocês, queridos irmãos, é que todo o Antigo Testamento está fundamentado na promessa do Messias, na promessa de Cristo. No Antigo Testamento ninguém era salvo por obras, ou por ofertas, ou por sacrifício, ou algo desse tipo, mas somente porque cria em Jesus Cristo, assim como nós cremos hoje também. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, único Filho, Filho unigênito do Pai, nosso Senhor. Para a gente entender melhor, então, essa relação, nós devemos entender o que significa Jesus. Os irmãos sabem o que significa Jesus? Se eu pudesse perguntar para os irmãos, crê em Jesus Cristo? Não é isso que o credo diz? Rapaz, se você crê em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Todo dia perguntar. Dizer, rapaz, Jesus Cristo. Como é que a gente responde quando a gente não sabe? Jesus Cristo é tudo. As pessoas não sabem. Rapaz, Jesus Cristo é muito bom. Jesus Cristo é tudo para mim. É porque a gente não sabe o que dizer. Mas se você pudesse falar quem é Jesus Cristo, o que você me diria? Quem é Jesus Cristo? Para você não, quem é Jesus Cristo? O que é que a Escritura diz que é Jesus Cristo? Nosso Salvador. Olha só, maravilha. Maravilha. Exatamente isso. O nome Jesus significa Josué. É a tradução grega do nome Josué. E Josué significa a salvação vem de Javé, ou Javé traz a salvação. Então veja, etimologicamente, quando nós olhamos para o nome Jesus, a tradução do nome era de fato aqui, naquela época a tradução do nome era de fato o que a pessoa era. Jacó. O que Jacó significa Jacó? Enganador. A Jacó tem um encontro com Deus, Aquela musiquinha lá, agarrou o anjo, segurou o anjo, não quis soltar. E o anjo perguntou, o que quer que eu lhe faça. Então Jacó, depois daquele dia, tem o nome mudado. Qual é o nome de Jacó agora? Israel. Então ele não é mais um enganador. É difícil a gente entender muitas das vezes essa relação cultural, porque nós não temos esse problema. Meu nome é Ítalo e eu era um ímpio. E quando conheci o Evangelho, meu nome continuou sendo Ítalo, eu não mudei de nome. Mas naquela época mudava-se de nome. Nós temos Saraí, agora Sara, Abrão, depois Abraão. Então Deus vai mudando o nome das pessoas quando muda a sua história. E o nome da pessoa significava aquilo que ela era. Jesus Cristo significa a salvação vem do Senhor. Quando nós olhamos lá em João, eu quero que você veja isso, João capítulo 12. João 12, lá no verso 37, e esse aqui é um texto muito importante para a gente compreender isso. Então a pessoa pergunta, quem é Jesus Cristo? Você, Jesus Cristo é Salvador. O nome de Cristo significa exatamente isso, salvação. Ele trouxe salvação. Seu braço trouxe salvação. E quando nós dizemos que nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos nessa salvação de Deus. Nós cremos em Cristo. Nós não cremos em outros. Nós não cremos em obras. Nós não cremos em nada disso, mas cremos em Deus. Veja, João 12. Vamos ler de forma alternada, do verso 37 até o 43, diz assim, do verso 37 até o 43 de forma alternada. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Mas se cumpria a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso,
não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Veja só, o verso 41 é muito importante, preste muita atenção no que diz o verso 41. Isto disse Isaías. Veja, João está escrevendo o que Cristo está dizendo. Jesus Cristo está citando, como você pode ver, se sua Bíblia tem nota de referências, Isaías 53 e Isaías 6. O que é que tem em Isaías 6? Algum irmão sabe de cabeça Isaías 6? O chamado de Isaías, a qual ele está no templo e vê a glória do Senhor, vê uns anjos para cima e para baixo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor da glória. Então, Jesus está dizendo que o que Isaías viu naquele dia, veja o que foi: isto disse Isaías, porque viu a glória quem? E a falou a seu respeito. João está dizendo que Isaías viu a glória de Cristo lá no Antigo Testamento. Veja como é interessante, irmão. Lá em Isaías capítulo 6, quando nós vemos aí capítulo 6, nós Deus aqui, mas Jesus Cristo, João está dizendo que o que Isaías viu lá em Isaías 6 não foi a glória de Deus, foi a glória de Cristo, que a glória de Cristo é a glória de Deus. O que nós temos que é desde lá do Antigo Testamento, quem salva é a crença em Jesus Cristo. Não é sacrifícios, não são nada a respeito disso, mas crer naquele que justifica o perverso. Desde o Antigo Testamento e até hoje, é assim que as pessoas são salvas, crendo em Cristo. E é isso que João diz, ele viu a glória de Jesus Cristo. Foi de Cristo a glória a qual ele viu. Então, queridos irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Jesus, Salvador, e ele está salvando o povo do antigo e o povo do novo. O antigo era salvo pela promessa, nós cremos nele. No novo nós somos salvos pelo cumprimento. Nós cremos que ele veio, fez a sua obra completa e agora está preparando o lugar para nos levar. Isso que quer dizer Cristo. Isso que quer dizer Jesus. E se eu pudesse perguntar para vocês, o que quer dizer Cristo? É o que Cristo? Tão fraco. Exatamente. Cristo quer dizer ungido. E o que quer dizer ungido? Quer dizer isso mesmo. Quer dizer isso mesmo. Ungido é separado. Ó, esse menino aqui só vai servir para limpar terreno. Ele foi separado para aquela obra, né? Foi separado. Esse carro aqui eu só vou pro trabalho com ele, não vou fazer mais nada. Tá aqui meu carro, eu não vou sair para nenhum canto, para sair eu vou com outro. Então, esse carro aqui está separado para uma obra. Ungir era quando você pegava alguém e separava para uma determinada obra. No Antigo Testamento, nós temos a unção de utensílios sagrados, não é isso? Nós temos o tabernáculo sendo ungido, nós temos o candelabro sendo ungido, nós temos todos os utensílios aí que serviam no culto do Antigo Testamento sendo ungidos e separados para Deus. Jesus Cristo é a salvação quando é ungida. Quer dizer que Cristo foi separado, não é isso? Para um determinado fim. Qual é o fim? Qual é a finalidade da vida de Cristo aqui na terra? Ser um exemplo de piedade, de amor, de altruísmo. Olha como Cristo ensinou o bem. O que é que Cristo veio fazer na terra? Para que foi que ele foi separado? Para salvar a gente, meus irmãos. Veja, é muito interessante, a gente deve ter esse cuidado. A gente muitas vezes olha para Jesus Cristo somente, não sei o que. A missão de Cristo. Cristo estava aqui simplesmente para morrer por mim e por você. É isso que o próprio Cristo disse. Olha, não chegou a minha hora ainda, não está no tempo. E quando chega no tempo, as pessoas, os gregos querem levar ele para a Grécia, para alguma coisa. Ele, olha, eu vim para isso. Se a semente não cair no solo e não morrer, não dá frutos.
Eu vim exatamente para essa obra. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós dizemos a salvação ungida de Deus, a salvação que está separada. Cristo foi separado desde toda a eternidade, no conceito eterno na Trindade ali. Deus Pai, eu escolho os eleitos, Cristo, eu morro por eles, o Espírito, e eu aplico essa salvação aos corações desses homens. Isso que quer dizer Jesus Cristo. Nós cantamos aqui um hino muito belo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E de fato tem. Veja o que significa o nome, né? O nome de Jesus Cristo. Quer e tudo, as tuas paixões, né? Deixar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. E de fato tem poder, porque é o nome de Jesus Cristo. Então é muito importante quando nós compreendemos isso, a sua obra e o que ele fez. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, 3 classes de pessoas eram ungidas. A gente vai poder entender melhor o que significa ungido, já entendemos, mas a gente deve melhorar a nossa compreensão. 3 classes de pessoas no Antigo Testamento eram ungidas. Quais são elas? Só 3. Os profetas eram ungidos. E aí é interessante que a unção dos profetas muitas vezes é antes de nascer, não é isso? Antes de nascer, o profeta Ezequias lá, ó, você já está separado, né? Já está separado, que aí vem o santo. Então os profetas eram ungidos. Quem mais era ungido? Os sacerdotes eram ungidos, não é verdade? Nós temos lá a cerimônia de unção do sacerdote, Arão com seus filhos. Todo sacerdote era ungido. Isso é muito interessante. Eu estava lendo 1 Reis. Belo, leia 1 Reis, muito interessante. O reino é dividido. Salomão morre. O filho dele assume. E ele diz, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que... Perdão, o meu dedo mínimo é mais grosso que o chicote do meu pai. Se vocês acham que com ele era difícil, vocês não me viram foi nada, porque eu vou ser pior ainda. Então nós temos a divisão dos reinos. Fica Israel com 10 reinos e Judá com 2 reinos. Então, Deus dá o reino a Israel. Fugiu o nome, Jeroboão, acho que é Jeroboão. Deus aparece em ele para ação e diz, olha, eu vou te entregar os 10 reinos. E eles vai para a sua cidade. E Judá fica com Levi. Jeroboão está com 10 reinos, veja só. Só que o povo tinha que ir para Jerusalém sacrificar. Não era isso? Tinha que ver. E ele tem a brilhante ideia, rapaz, se esse povo for para lá, o povo vai voltar para o rei. Porque esse povo, veja, Deus já tinha dado o reino a ele. E ele não confia em Deus, né? E ele, rapaz, vou fazer o seguinte: eu vou levantar aqui em Samaria os altos, vou ordenar, vou ungir os meus próprios sacerdotes, e aí a gente aqui vai ter a nossa própria religião, e não vai precisar dele lá, vai ter tudo bem. Nós mesmos vamos ungir, eles ungir os filhos dele como sacerdote. E Deus não se agrada disso, porque Deus era que ungia os seus sacerdotes, e Deus mata lá muita gente, ele tem aquela perturbação, e depois, de fato, os irmãos sabem do desenrolar da história. Porque uma pessoa, veja só, se ungiu sem ser ungida por Deus. Isso é tão sério, essas pessoas não param para pensar nisso, os pastores por aí, né? Hoje eu acho que tem mais pastor do que ovelha. Tem igreja aí que vai ser só dos pastores, a igreja dos pastores. Igreja dos pastores do Brasil. O cara se intitula pastor, profeta. O cara é pastor, é profeta. Quem ungiu esse miserável? Quem levantou as mãos sobre ele? Quem disse? Porque lá em 2 Timóteo, Paulo diz, Timóteo, não coloque as mãos apressadamente, né, sobre alguém. Se mantenha impuro. O que tem a ver pureza com colocar a mão? Eu estou... Rapaz, esse é, por exemplo, o cara é ordenado. O pastor que ordenou está dizendo, o ministério dele é o meu ministério. É uma responsabilidade grande demais. E as pessoas se ungem por aí. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou sacerdote. Pastor é o de menos, né? Pastor, ninguém quer nem saber de pastor. Rapaz, eu quero ser sacerdote, apóstolo, bispo, arcanjo, coisas como essa aí. Mas, biblicamente, esses homens eram ungidos por Deus. Profetas, sacerdotes e o outro, última classe aí que era ungido também por Deus.
reis eram ungidos por Deus. Os reis eram ungidos por Deus. Nós temos isso aí, Deus ungindo Saul, Deus ungindo Davi, e os reis eram ungidos por Deus. Pois não, meu irmão? Eu tenho uma dúvida assim, não é o porquê, mas interessante que Deus ungia rei ímpio, né? Entregava o povo àquela mão ali. Para ser destruído. Interessante, né? Essa é uma história de hoje na política. Exatamente. Isso é tão a providência divina, né? Abacuque, né? Abacuque diz: Senhor, até quando? Até quando? E Deus diz: olha, não se preocupe com isso. Não se preocupe com como eu vou fazer, né? Eles vão maltratar você, aí eu vou levar um povo para maltratar eles que fizeram isso com vocês. Pior do que eles. E Deus muitas vezes nos entrega, essa é a minha oração, gente, eu falo sério aqui com vocês todo dia. Senhor, não me entrega ao meu coração. Porque por que Deus unge Saul? O povo está lá, Israel não tem rei, mas todo mundo tem rei. Aí Israel: Senhor, nós queremos um rei também. Fala para Samuel, gente, vocês têm um rei no céu. Vocês têm um reino maior do que isso aí. Vocês não precisam de rei terreno, porque vocês têm um rei. Não, mas a gente quer um rei. Todo mundo tem, porque não tem, né? Minha mãe era assim: mãe, todo mundo vai. Não, você não é todo mundo, filho. Você não vai. E Deus diz: povo, olha, você já tem. Não, nós queremos um rei. E Deus entrega aquele povo ao coração deles e dá um rei ímpio. A nossa oração deve ser todo dia: Senhor, não me entrega ao meu coração. Porque o nosso coração é o quê? Corrupto, enganoso, mau. Senhor, não me deixa fazer o que eu quero, mas sim o que tu quer na minha vida. E você vai ficar com raiva, mas é a vontade de Deus. É melhor quem ficar com raiva e estar no centro da vontade de Deus do que ficar feliz e estar longe dos caminhos do Senhor. Dos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, os reis, os sacerdotes e os profetas eram ungidos. E Cristo também é ungido por Deus. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o Cristo, nós queremos dizer que Ele em si encapsula esses três ofícios. Cristo é tanto rei, Cristo é tanto sacerdote, Cristo é tanto profeta. Ele é rei, sacerdote e profeta. Então, queridos irmãos, isso que significa quando nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é nossa salvação, que Ele é a nossa salvação, que Ele foi separado por isso, para fazer isso, que Ele é o nosso rei, que Ele é o nosso sacerdote, que Ele é o nosso profeta. Porém, quero correr um pouco com vocês, mas na primeira frase diz que creio em Jesus Cristo, seu único filho. Isso é interessante. As pessoas, por exemplo, nós somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus, né? É aquela que as pessoas vão se debater por aí. Olha, Ítalo, como é que o ímpio é filho de Deus e não é filho de Deus? Veja que o credo diz de forma específica: Jesus Cristo é o quê? Tem a palavrinha que o credo usa: creio em seu único filho. Quando nós olhamos para João, abre sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Creio, João 3, verso 16. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador. Então, o credo já está dizendo aqui pra gente, já está dando uma pista aqui pra gente, que Cristo é o único Filho de Deus. Eu quero que você pense: se Cristo é o único Filho de Deus, o que é que nós somos dele? Ele também não nos chama de filho? Mas algo aí que não encaixa. É isso que eu quero caminhar com vocês aqui. Veja, João 3, lá no verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu quê? Unigênito. Único. Lá em João 3,18, nós temos novamente: quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome de quem? Veja, João diz: Cristo é o único Filho de Deus.
Ele é unigênito, quer dizer único. Cristo é único, Filho de Deus. Mas nós aprendemos que nós também somos filhos. No artigo anterior, que diz que Deus é Pai, nós aprendemos que nós somos filhos. Veja, queridos irmãos, quando nós abrimos lá em João 20, abra aí sua Bíblia em João 20. Rapaz, estão queimando uns santinhos por aí, né? Fogueira grande, santinho no meio do mundo. João 20, verso 17. Veja só, os irmãos podem ler a sua voz. João 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter como os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vai ter com os meus irmãos. Ora, como é que ele é filho unigênito, único, e agora está dizendo que tem irmãos, e diz que o pai dele é o vosso pai também? Então, na teologia, quando nós achamos uma aparente contradição, não é uma contradição para Cristo, para a Bíblia, que a Bíblia não erra, mas é uma contradição para nós que não entendemos. Cristo é único no seu sentido, podemos dizer, de relacionamento. Você não faz parte da Trindade, ou faz? Faz? Mas Cristo faz. Então, quando a Bíblia fala que Cristo é único, ele está dizendo que o relacionamento de Cristo com Deus é diferente do nosso relacionamento com Deus. Não quer dizer que nós não somos agora filhos de Deus e não somos irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que o relacionamento agora é diferente. E lá em Efésios, capítulo 1, diz que nós, outrora, éramos filhos de quem? Da ira, da perdição, que Ele nos transportou do reino, do império das trevas, não é isso? E nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando eu não sou filho de Deus, não sei o quê, nós somos filhos de Deus. Só que o seu relacionamento com Deus é diferente do relacionamento de Cristo com Deus. Porque Ele faz parte da Trindade, Ele é o próprio Deus, nós somos filhos por adoção. E aí já tem outro problema, que o ímpio vai dizer: eu também sou filho de Deus, não foi Deus que me fez? Não foi Deus que fez todo mundo? Mas você é filho de criação, que Deus só fez ele criar mesmo. E Salomão faz isso. O que aí Salomão diz? Deus fez até o perverso por determinado fim, não é isso? Salomão diz. Deus fez o perverso para queimar no inferno. Se ele não crê, ninguém sabe quem vai ser, mas o perverso, se não crê, Deus fez ele exatamente para esse determinado fim. Esse mistério é tão interessante, rapaz. Isso, se você ficar pensando nessas coisas, você entra em parafuso. Como é que Deus cria pessoas para lançar no inferno? Como é que pode? Deus é injusto. A gente não pensa isso? Seja sincero com você. Como é que pode? Então, a minha grande pergunta, veja, ele não pode fazer isso comigo, né? É aquele negócio de Charles Spurgeon, né? Ele pregando, e a mulher: Deus é muito injusto, por que Deus vai me levar para o inferno? E por que você não crê nele? E tu não quer ir para o inferno? Então crê em Cristo. Não, mas eu não quero crer em Cristo. Então você vai para o inferno. Veja, quando a gente troca o disco, as coisas ficam mais claras. Não, mas é muita injustiça. Por que as pessoas vão para o inferno? Por que as pessoas não creem em Cristo então? E tu não quer ir para o inferno? Não. Pois crê em Cristo, que você não vai. Creia no unigênito Filho de Deus. Quem se perturba com essas coisas demonstra um coração, muitas das vezes, rebelde contra o Senhor. Rapaz, eu não quero saber do Evangelho e não quero ir para o inferno. Eu não quero saber de Deus e também não quero ir para o inferno. Eu quero viver minha vida do jeito que estou aqui, solto na buraqueira, e ainda quero passar a eternidade na glória. Na glória, essa pessoa também não vai gostar, porque nós vamos ter lá essa santidade. Então, quando nós giramos o disco, nós compreendemos que sempre quem levanta uma indagação como essa é um coração que está contra o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gosto muito das palavras de João Calvino: um crente, um filho de Deus não peca,
com medo de ir para o inferno. Mas o Filho de Deus não peca, tem medo de desobedecer seu Pai. Então isso é maravilhoso. Então, na nossa mente, sempre tem isso. Deus seria o mais justo possível se Ele me levasse hoje para o inferno por toda a minha vida. Porque eu nada tenho para merecer a salvação que Ele conquistou para mim. Nada eu posso dar a Ele, nada eu posso retribuir. Ele seria o mais justo possível se Ele levasse o título. Hoje é seu último dia. Você vai passar hoje a eternidade perdido no inferno. Mas Ele, não por obras, mas pelo seu amor em Cristo, nos salvou. E nós cremos agora em Cristo. Essa é a maravilha da redenção. Quando nós olhamos lá para João capítulo 1, o Evangelho de João, veja, então quando eu digo que Cristo é o único Filho de Deus, eu estou falando que qual é a diferença de Cristo com a nossa? É somente de relacionamento, não é isso? Por que Cristo é o único Filho? A Bíblia diz, olha, nós também somos filhos de Deus, mas há uma diferença de relacionamento. Cristo faz parte da Trindade que nós não fazemos. E também há outra diferença importantíssima, que é de representação. Eu tenho meu filho único, Caleb, e eu estou fazendo negócio na cidade, sou lá do Oriente Médio Antigo, e o Caleb me representava para onde ele ia. Então tá lá, eu estou representando o papai, e eu faço acordo, fecho o negócio, desfaço acordo, porque eu sou seu filho, eu represento. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, está dizendo também que Cristo está representando Deus. Por isso nós podemos dizer que Cristo é o nosso profeta. O profeta não representava Deus? Assim diz o Senhor. Não é isso? É ou não é, gente? E Cristo, veja como é interessante. É interessante a gente começa a estudar teologia e ver essa teologia aplicada na vida de Cristo e para a vida da igreja, como é belo. Cristo representa Deus. Ele é o seu profeta. Por isso que as palavras dele, de fato, são as palavras do próprio Deus. E aqueles que falam a palavra de Cristo, estão falando a palavra de quem? De Deus. Veja como é interessante. Nesse momento, de quem é a voz que vocês estão ouvindo? A minha. Mas as palavras de quem são? Veja, e são as mesmas palavras de Cristo. Veja como é interessante. O profeta, ungido e agora representante. Lá em João capítulo 1, verso 14, João vai dizer exatamente isso pra gente. João capítulo 1, verso 14, irmãos podem ler em uma só voz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Veja só, ele habitou entre nós. Então quando nós temos essa realidade de unigênito também, de representação, ele está representando Deus. Está aqui Cristo, o representante oficial de Deus. O representante oficial de Deus na terra, não tem nenhum católico aqui, não é Papa. Não é o Papa que é o representante oficial da igreja. Não somos o representante oficial da igreja, não é presidente, né? Fique bem claro também, né? Que hoje os políticos querem levantar a voz como se fosse representante de Deus. O representante de Deus na terra é Cristo. E agora Cristo fala através de seus ministros a sua palavra. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador. Não é isso o último? Nosso Senhor, não é isso? É nosso Senhor, nosso Salvador? Nosso Senhor. Nosso Senhor. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E a última cláusulazinha, eu quero ver com vocês, é que Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, quando nós falamos de aconselhamento. O maior problema das pessoas hoje em dia é que elas são dependentes. Dependente químico, dependente de remédio também, né? Que é dependente químico, dependente de bebida, e dependente dos outros. A maioria dos casos que eu recebo, e é interessante que eu já fui procurado de pessoas que não eram da igreja, de outras igrejas, me procurando como conselheiro e tudo mais. É interessante que a maioria dos casos são pessoas
totalmente dependentes da outra. Pastor, eu vou fazer isso, isso e isso, e fulano não gostou, e agora eu estou e tal. O que é que diz a última parte da primeira seção do segundo artigo? Que Cristo é o quê? Nosso Senhor. Nós somos escravos de Cristo. Eu não sou escravo, nós não somos escravos da opinião alheia. Você sabe disso, que você deixa de fazer tantas coisas porque você tem medo. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Fulano vai entender isso errado. Eu não posso. A nossa consciência deve estar cativa a Deus. A nossa primeira indagação deve ser: o que Deus vai achar disso? Não é o que fulano vai achar disso. O que Deus diz sobre essa atitude que eu vou tomar. Não, eu acho que fulano vai ficar com raiva. Deus se agrada dessa atitude. Então, quando nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, que nós somos escravos dele, nós não somos escravos da opinião alheia, da opinião pública. Nós somos escravos de Cristo. E a nossa mente deve estar sempre cativa a ela. A nossa primeira pergunta deve ser: o que Cristo diz a respeito disso? O que é que Ele vai achar disso? Nós somos escravos de Deus, não do outro. Isso é libertador quando você começa a entender isso. Você vivia tudo, rapaz, não sei o que, e agora, e fulano, e cicrano. Você presta contas a Deus. No último dia, eu não vou ser o seu juiz. No último dia não é eu que vou estar lá. No último dia é Deus que vai estar lá. E a sua consciência deve estar limpa diante dele. Diante daquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Porém, entretanto, é interessante dizer que o credo apostólico usa aqui, ele diz aqui que ele crê, nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho. Qual é a palavrinha que tem aí? Nós. É o Senhor da comunidade. Não é o teu Senhor particular e único, mas o Senhor da nossa comunidade. Ele é nosso Senhor, então nós devemos ter esse cuidado também. Nós somos escravos de Cristo e um dos outros. Não é isso que Paulo fala? Leve as cargas dos outros, sirva, trate todo mundo como superior a si mesmo. Então Cristo é o nosso Senhor. Ninguém aqui é patrão de ninguém. Ninguém aqui é dono de ninguém. Todos nós somos escravos. E nós temos um único Senhor, Jesus Cristo, que move a sua igreja através da sua gloriosa palavra. Amém, queridos irmãos? Amém. Alguma dúvida? Algo que você queira acrescentar para o nosso enriquecimento pessoal? Maravilha, maravilha. Vamos orar.